Eles chegaram ao topo, mas não conseguiram voltar para casa. Em 2008, 26 alpinistas de várias partes do mundo decidiram desafiar o K2, a montanha mais temida do planeta. A escalada parecia sob controle, mas quando a noite caiu, o que era para ser a maior conquista da vida, virou a maior tragédia no mundo do alpinismo. O que aconteceu naquela noite transformou o K2 em um cemitério a céu aberto. O K2 é conhecido como a Montanha Selvagem. Está localizado na Cordilheira Karakoram, que faz parte do sistema montanhoso do Himalaia. O K2 possui 8.611 metros, ele é o segundo ponto mais alto da Terra. Mas ao contrário do Everest, que é mais acessível e comercial, o K2 não perdoa erros. A taxa de mortalidade dele é quase o triplo da do Everest. A cada 4 que tentam, um morre. E mesmo assim, em julho de 2008, alpinistas de diferentes nacionalidades começaram a montar seus acampamentos aos pés da montanha. Cada um com um motivo. Uns queriam superar seus próprios limites. Outros fazer história. Outros, simplesmente tocar o céu. Entre eles estavam Cecilie Soos e seu marido Rolf Bae, um casal norueguês apaixonado pela montanha e um pelo outro. Marco Confortola, um italiano experiente, buscando seu nono 8000. E um grupo de coreanos. Todos tinham algo em comum, uma obsessão pelo cume do K2. Às 22 horas, os grupos começaram a deixar o acampamento 4, rumo ao cume da montanha. A escalada levaria mais de 12 horas. A rota escolhida e a mais perigosa seria o pescoço de garrafa. Uma encosta íngreme com um enorme serac de gelo acima dela. Se aquele gelo se soltasse, seria o fim. Para economizar tempo, os grupos combinaram de se dividir. E alguns ficariam com a tarefa de instalar as cordas fixas. Às 22 horas do dia 31 de julho, os primeiros alpinistas iniciavam a escalada rumo ao cume do K2. A janela de tempo prometia ser boa para aquele dia, talvez a melhor em dias. E, mesmo com a escuridão da madrugada e o frio cortante, eles decidiram seguir. Eram 26 alpinistas de diferentes países, diferentes experiências, unidos por um mesmo objetivo: alcançar o topo da segunda montanha mais alta e mais mortal do planeta. À medida que as horas avançavam, o K2 mostrava o quão cruel podia ser. Ainda na subida, uma das cordas fixas essenciais para a segurança naquela parte íngreme, conhecida como gargalo, foi posicionada de forma errada. Isso provocou atrasos. Em vez de chegarem ao topo pela manhã, como era o ideal, alguns alpinistas só atingiram o cume por volta das 17 horas, o que era tarde demais. O tempo e a energia foram gastos em dobro. Ao descerem, a verdadeira tragédia começou. Foi por volta das 20 horas, quando o sol já havia sumido do horizonte, que uma avalanche de seracs, blocos imensos de gelo suspensos, desabou bem acima da rota do gargalo. As cordas fixas que garantiam a descida foram destruídas em segundos. O caos se instalou. Alguns alpinistas ficaram presos sem poder descer, outros ficaram pendurados, desorientados no escuro, com oxigênio acabando. Muitos não conseguiram mais se mover. Alguns alpinistas tentaram ajudar uns aos outros, mas sem sucesso. Eles também foram vencidos pela altitude, pela exaustão e pelo gelo impiedoso. O primeiro a morrer foi o paquistanês Jahan Baig, que caiu ao tentar salvar um colega. Em seguida, o francês Hugues de Albared não conseguiu descer e morreu durante a noite, isolado e congelado. O irlandês Ger MacDonald, que já havia alcançado o cume e estava descendo, parou para tentar salvar 3 alpinistas coreanos presos nas cordas. O gesto heróico lhe custou a vida. Todos os 4 morreram quando outro deslizamento os atingiu. O sérvio Dreymandik caiu durante a subida, antes mesmo do cume, mas seu corpo ficou pendurado, bloqueando parte da rota. O atraso para remover seu corpo contribuiu para os atrasos em massa. Os coreanos Kim Jae-soo, Park Kyon-seo, Van Dong-jin morreram todos entre o gargalo e os seracs. Cecilie Soos e seu marido Rolf Bae, da Noruega, estavam entre os que tentavam a descida quando mais uma tragédia aconteceu. Rolf, já exausto, escorregou com o colapso de uma parede de gelo e foi arrastado para a morte diante dos olhos da esposa. Cecilie, devastada, seguiu sozinha na descida até conseguir escapar. Alguns foram atingidos por gelo. Outros ficaram sem oxigênio. Alguns morreram congelados à espera de ajuda, enquanto outros desapareciam na chamada Zona da Morte. Ao final, 11 alpinistas morreram naquele 1º de agosto, a maior tragédia da história do K2. O mundo do montanhismo ficou chocado com a tragédia.
Como tantos erros puderam se acumular em tão pouco tempo? 11 alpinistas estavam mortos. Os sobreviventes voltaram carregando não só o peso da sobrevivência, mas também da culpa, do luto e da impotência. O K2 mostrou ao mundo que o verdadeiro desafio não é chegar ao topo, é voltar vivo. O K2 não é apenas uma montanha. Ele é uma prova viva de que, na natureza, a vaidade pode custar vidas. Mesmo experientes, os alpinistas de 2008 foram vencidos por algo que não se pode controlar: o tempo, o gelo, o destino. O K2 não mata por querer. Ele simplesmente não se importa.